Monark e MBL saíram no braço, ao vivo. A China é uma ditadura? Oi? Oi? A China é uma ditadura? Então, eu acho que... sim, é uma ditadura. Lá, A gente pode aconteceu qualificar. recentemente, no negócio das Covids, desse lockdown infinito que eles estavam sofrendo, o povo chinês chegou no seu limite e E saiu... fizeram manifestações. Gigantescas, pedindo por democracia, inclusive, né? Mas aí você tem que ver se os líderes dessas Não, mas eles não- manifestações, onde eles estão. E se eles estão Tudo bem, mas a maioria da Porque quando população não foi aconteceu isso- morta. Não, Nem não é a dizimada. maioria não é assim, da população. Não. Por exemplo, quando aconteceu recentemente manifestações em Cuba pela abertura do regime, as lideranças elas foram presas. Né? Aqui na ditadura militar, durante o nosso período ditatorial, a gente não podia fazer uma manifestação gigantesca Mas, cara, contra a junta militar. O que eu tô querendo dizer é o seguinte... Tem não sei quantas pessoas presas agora. Na Papuda. Veja, Velhinhos. Ah não, Monark. O Monark tá do lado dos velhinhos. Velhinhos. mas aí a gente vai entrar na timeline Você tem que entrar que na o timeline. Renan vai Mas falar. pera, Os caras O que colocaram eu todo estou mundo dizendo... que tava lá Monark, não como adianta você fazer um vândalo e apelo terrorista. Ué, meramente emocional. É. Agora falar, a Dilma é era uma, emocional. ela estava lutando contra a ditadura. Você tá argumentando, se você protestar uma calma. ditadura, você é Cadê? Calma. Calma, Fidel. preso. Os caras foram presos por protestar. Não, eles não foram protestar. O Monark. Eles Teve muita gente que Monark, pega pô, em cidade. Cara, Monark, eu ninguém- protestei, ninguém é minha vida inteira eu não fui porque você preso. Olha, o MBL tá mais razoável do que o Monark nesse corte. Calma, Fidel. levanta um cartaz, você faz uma faixa, você Você já grita no ouviu falar megafone. daquele cara que pôs Isso fogo em não si mesmo? aconteceu. Que pôs fogo em si mesmo na praça contra o Alexandre de Moraes e acabou Eu- morrendo? Eu vi. Que passa aqui? Você acha que esse Eu cara vi é a só notícia. maluco? Não, ele não eu tá acho vendo que... nada, Não, nada eu tá... acho- Ué? Mas, não, o cara botou fogo em si mesmo pra protestar contra o Xandão. E não é maluco, maluco sou eu. Maluco é o Guto. Nascido em Campinas. Acho que esse acontecendo, a gente tá cara numa ele foi democracia. levado a uma atitude extrema e radical por um discurso muito perverso. Aí, discurso, não, não mas é é só um o discurso discurso. muito É, perverso. não, o discurso Foi é um cara perverso. que se Não é matou. tão Foi um perverso cara assim, é um que discurso se... bem real às vezes. Foi um cara Não que é, se Monark. matou, que se imolou, O que STF ele deu um jogou golpe no Brasil. fogo O STF deu um golpe nele na Constituição próprio. brasileira. Foi um cara que jogou fogo É um nele golpe próprio. é uma ditadura do judiciário, Ricardo. Meu irmão, É claro que não é. Nem todas as ditaduras são iguais. Você tem vários. Então você acha que existe uma ditadura comandada pelo judiciário? Quem comanda de fato a ditadura não é o judiciário. Então, mas o judiciário ele toma decisões apenas em todos os aspectos? Como é que funciona a ditadura do judiciário? A questão da ditadura Explica judiciária. pra gente, Monark, como é que é a ditadura do judiciário? Já começou! Quem dá base? Porque o Alexandre de Moraes, sabe por pra que o tomar... argumento assim, que é uma ditadura? Porque a partir do momento que o ministro do Supremo pode ignorar uma parte da Constituição, dar uma ordem ilegal, e essa ordem ilegal ser acatada, todo o conceito de democracia se esvai a partir desse então existe um abuso cara, de um... isso- se esvai, isso se é absolut- acaba a democracia. Lógico que não. Não existe democracia onde existe um cara que tem a capacidade de, por cima da lei, ignorar a Carta Magna, o que ele deveria proteger, tomar uma decisão ilegal, ela ser acatada e ele ainda ser aplaudido como herói. Desculpa, gente, isso não é uma democracia. Já isso começou! É uma ditadura. Vamos lá. É uma assim, ditadura. Quando o cara realmente- tem o poder supremo sobre as instituições. Você acha que... Pedro da Padaria, obrigado pelo sub, 3 meses, olha só. Pedro, esteja atento porque Já começou! já estamos nela. Mas, poder pera, supremo Monark, assim, sobre Monark, isso. pera. Olha, quando você ignora a Constituição tenho e poder supremo. passa a censura prévia, que é proibida, quando você manda prender um parlamentar mas que tudo tem bem, imunidade... Monark, olha só. Não, é que não dá pra ignorar essas Mas é que eu coisas. sei que não dá pra você, E você achar que tá você tudo tá, bem. você tá fazendo Não um dá pra eu achar acho tudo que bem. tá tudo Ninguém bem. acha que tá tudo bem. Eu Agora, acho assim, que a gente tá numa não, democracia. mas, A assim, gente mas está o fato numa de você estar democracia. numa... o fato de você estar numa democracia, e uma democracia que tem participação popular, É. e que... Ué, Monark, o debate público no Brasil existe. Pô, como, querido, obrigado pelo sub. O debate público no Brasil É existe. completamente censurado. o Não debate é completamente público. censurado, o Monark. MBL Cadê o faz... perdido? Completamente censurado. O Monark. MBL canais. faz Mas você é um- olha lives só, Monark, e todos faz os meus críticas canais eu perdi. duríssimas O MBL, olha ao só. PT
todo santo dia. É que o problema em não é o todo PT, lugar. cara. O problema, Mas a gente o faz PT não é o sistema, inimigo. a gente faz Mas a gente faz o crítica sistema, a gente mexe generalizada, com tudo que os for, interesses cara. corporativos Começa a diretos atacar o Xandão. da Começa a falar estrutura contra do a Ministério censura. Público, da estrutura do STF. A gente mexe direto com essas oligarquias. O Kim votou projeto para acabar A grande censura do Monark continua em seu podcast falando sobre censura. com decisão monocrática. O Kim tocou esse projeto lá na Câmara dos Deputados em 2019, que o Bolsonaro depois, obviamente, derrubou, e que atendia, que assim, ia frontalmente contra os interesses do STF. Mas Boa isso- parte das ações deles não é, mas foi uma ação efetiva que a gente tocou, que não era ficar pulando e gritando em rede social e falando, eu estou aqui a favor da liberdade, estou aqui a favor da... E não era nada disso. Mas Pera, isso não Monark, significa que a gente não tá Monark, na- mas na pera, ditadura. não, pera um pouquinho, Monark, mas pera. Deixa eu terminar o raciocínio. Que você, Eu entendo que vocês mas você não deixa eu defenderam. terminar o raciocínio, Monark. Mas é que eu não tô... É que você tá colocando um argumento meu que não é meu. Não, mas você também tá colocando um argumento nosso que não é nosso. Você tá Você tá procurando falando o uma seguinte. democracia pujante, você Não, falou não, isso. eu falei tô que há uma, reagindo mas há uma ao que você democracia disse. que é pujante. Ela tem defeitos, porque ela é uma democracia disfuncional. Então o seu Nós conceito tivemos- de democracia pujante é totalmente É diferente do meu. não é, assim, É ela di- pode é ser diferente do meu. pujante e disfuncional, porque ela é viva. Ela É pujante, chat. não é uma democracia. Mas, Monark, olha só, o Brasil é um dos países que tem uns debates públicos mais vivos e quentes do mundo. O Brasil é um dos que debate. Então, ela é pujante porque o debate público existe. Ela é disfuncional porque tem compra de voto. Ela é disfuncional porque o sistema é fechado, você não consegue abrir partidos políticos. Ela é disfuncional porque agentes políticos, do PT ao Bolsonaro, Pujante, adjetivo de 2 gêneros. Que tem. Oh, 2 gêneros? Ah, é adjetivo petista. É adjetivo petista. Que tem grande força, possante, forte e robusto. Que tem poderio poderoso. O soberano de um reino vizinho. fazem uso Não pode, isso aí é petista. É a democracia. Democracia pujante é democracia petista. dessa mesma estrutura para tocar projetos pessoais, personalistas, corruptos e patrimonialistas de controle de poder. Ela é disfuncional porque os agentes políticos tomam decisões que não têm nada a ver com as propostas que eles vendem. Ela é disfuncional porque existe uma relação promíscua entre agentes econômicos, agentes midiáticos e os agentes políticos. Eu Ela é concordo que ela é disfuncional porque a população vende o voto. Ué, mas ela é disfuncional, mas ela continua sendo uma democracia disfuncional. Nós não o que o Ricardo tá querendo A dizer, gente não vive que é o numa seguinte, É uma eles têm- oligarquia. não é, Não, mas não, não, não. A ela gente é Ah, ele gostou muito dessa nova palavra que ele aprendeu. Mas muito. não Opa, vive eu numa concordo com ditadura. você que tem uma participação Nós que nós- temos eleições, nós temos instituições democráticas, Eleições nós de temos fachada. oposição. Instituições não que é passam de por fachada. cima da Constituição. Não é de Ô, fachada, Monarca, cara. você- Em 2018 ganhou o presidente mais outsider que surgiu nos últimos anos no mundo, que foi o Jair Bolsonaro. E ele ganhou e ele assumiu. Isso aconteceu Outsiders aço, só 30 anos de política. neste país. Depois de mais de 10 anos de governo do PT, aconteceu neste país um processo jurídico-político estritamente democrático e como solução democrática de um problema do Brasil, que levou à queda de uma presidente, que era Dilma Rousseff, e ela caiu. Isso aconteceu no nosso país. Numa ditadura, meu amigo, o que nós teríamos? Nós teríamos um ditador que governa de forma vitalícia, ou que governa há várias décadas, ou uma junta militar. Isso é uma ditadura. Por exemplo, você olha os governos que foram derrubados nas revoluções islâmicas, elas eram ditaduras. Então, Hosni Mubarak, ele estava lá 40 anos governando aquele negócio. O cara governa, se tem uma oposição, ele prende os opositores, ele manda fuzilar os opositores, e é assim. Partido Comunista Chinês Mas o Alexandre de Moraes governa faz isso. desde Ele 1949, faz isso. e agora tem um sujeito, que é o Xi Jinping, que ele é vitalício. O presidente vitalício, ele fica lá. Até Monarca, quando O o que eu Alexandre de estou, Moraes o vai que eu ficar no estou STF? falando Monarca. é que existem É vitalício, diferenças em relação Lógico. a uma democracia. ditaduras e outra- diferentes. Não é. Não São é. ditaduras porque diferentes. Você Uma está é ditadura percebendo monárquica. que Olha, o Alexandre de uma Moraes é um ditadura completa. ditador Você do que não Brasil. cons- O Alexandre de Moraes não é um ditador Ele é. desse país. Ele Claro não que é um não é, ditador, ele Monark. Ele não é ele- porque ele não dita as regras de todo. Primeiro, Ele dita as não, regras ele de Não, não dita a as regra de regras tudo. todas as Dita. instituições. Ele não tem- Ele não tem o Dita! Acorda! exército na mão dele. Quando não tem onde você pegar, ignora né? as As decisões Então, de onde vem o econômicas, poder dele de as ignorar a decisões Constituição? econômicas que Quem ele que toma... deu esse poder pra ele? O O Monark. Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro deu esse poder pra ele. É, Foi? o Bolsonaro. Por E incrível Bolsonaro... Opa! Opa! Acorda, caralho! Opa! Ele ficou em choque que ele não sabia essa informação. Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro deu esse poder pra ele. É, Foi? o Bolsonaro. Olha lá! E Bolso- Olha a cara de choque! Incrível que pareça. Não, eu entendo que ele pode ter ajudado a criar o contexto onde ele adquirir esse poder foi possível.
Mas agora, o Alexandre de Moraes só tem esse poder porque ele é apoiado Pela grande por gente oligarquia. muito mais poderosa Então, do que ele. Posso grande pedir uma coisa pra oligarquia. você, Monark? Claro. Lógico, não quero te interromper. É que assim, você não deixou a gente completar. Que esse assunto, ele é cheio de nuance. E eu não gosto de ir num tipo de discussão em que assim... é uma ditadura, é só uma ditadura. Porque o Alexandre de Moraes fez isso, é uma ditadura. Assim, é que assim, é uma... Tudo tem nuances. O Brasil nunca teve uma democracia plena, até porque nenhum país teve uma democracia plena em sua história. E se eu levantar elementos que você mesmo colocou, eu posso falar que não existe democracia em nenhum lugar no mundo. Eu o Black concordaria Rock... com você. Não, Então- porque, por exemplo, decisões concordaria com fora você da se você falasse Constituição, decisões fora da Constituição ocorrem em diversas a democracias. todo tempo. Não A são todo democracias. A gente aprendeu tempo. de chamar a ditadura de democracia. Tudo bem, é Monark. isso. Mas Então, aí mas você o- está tendo você tá estabelecendo um critério que é o seguinte: qualquer problema na democracia, qualquer decisão que fira o ordenamento jurídico, exorbite uma prerrogativa constitucional e tal, automaticamente faz com que este país seja jogado Por uma ditadura. na qualificação de ditadura. É óbvio que isso Mas é não é isso que eu exagerado. tô falando. Você- Não é isso que- Ué. sabe por quê? Vou te Bom, argumentar o o porquê. argumento que foi o seguinte: o Alexandre de Moraes exorbitou em relação à Constituição, logo nós estamos na ditadura. Então, uma coisa Você fez esse é um juízo, juiz... Você fez essa implicação aí. Com certeza. Agora eu vou dar a qualificação do meu argumento. Uma coisa é um juiz, numa cidade pequena, tomar uma decisão que não está na lei, e aí vem lá a procuradoria, vê que fez errado, pune o cara, ok. A democracia não acabou só porque um juiz não seguiu a lei. Ok, concordo. Outra coisa é você pegar o ministro do Supremo interpretando a Constituição da forma com que ele quiser para perseguir os seus inimigos políticos, para manipular as eleições, que foi isso que o judiciário fez. Manipulou as Manipulou as eleições. Quando você começa a censurar todas as maiores mídias do seu inimigo político de propósito, focado, para causar danos a ele durante a época de eleição, É por isso que o cara perde a porra das contas dele. Porque ele afirma categoricamente um absurdo. você tá manipulando as eleições. Então, Ô, Sérgio Moro. Ele tá falando do Sérgio Moro? Ele tá falando aqui, ó. Dar danos a ele durante o Aqui. político, de propósito, focado, para causar danos a ele durante a época de eleição, Aham. você tá manipulando as eleições. Sérgio Moro? então Monark, perfeito. Mas esse A é o teu... realidade é essa, gente. Esse é o... Ok. Assim, A é que realidade Vamos é então essa. destrinchar. O teu- Você assim, estabeleceu o argumento, a gente vai destrinchar os eu acho que pontos. a parte importante, assim, eu já vi você falando essas coisas antes. E eu não concordo porque isso parte de um reducionismo, de uma simplificação que não explica o problema. E esse é o problema. A gente não consegue sair do problema hoje porque você tem uma parte das pessoas falando isso que você falou. Eu já conversei com você sobre esse problema da oligarquia, já várias vezes, por WhatsApp mesmo. E eu sempre tento entrar na complexidade desse problema. Eu já vi o seu argumento, eu vejo o argumento dos bolsonaristas sobre isso. Vivemos uma ditadura tocada pelo Alexandre de Moraes, e eu vou tentar construir aqui o teu argumento. O Alexandre de Moraes é como se fosse um homem que foi conferido a ele um poder informal, que é legitimado por, vamos dizer, imprensa. Você concorda? Certos agentes Oligarquia. políticos. Não, mas tem que ver elementos da oligarquia. Os outros ministros do Supremo, porque assim, ele fazer o que ele faz, os outros ministros do Supremo têm que concordar. Há uma concordância tácita de um bloco de ministros do Supremo para que ele possa agir dessa maneira. Setores do Ministério Público têm que concordar, em grande medida. Parte da Polícia Federal. O Bolsonaro, por exemplo, interferiu na Polícia Federal e não gostaria que inúmeros delegados da Polícia Federal cumprissem não só investigações, como ordens de busca e apreensão. A gente sabe que isso aconteceu lá. Então, ele fez uma espécie de ele organizou um grupo e este grupo político conferiu a ele este poder especial. Ele organizou esse grupo? A gente vai chegar nessa discussão agora, mas assim, e isto coloca ele na posição de um ditador. Eu já discordo da gente fazer assim, essa extrapolação, porque ele não controla a tomada de políticas econômicas, política externa do Brasil. Ele não controla Se isso. ele quiser, ele controla. É, É só não, passar não, na pelo cara amor de dele. Deus, não. assim, Ele ele só não, faz não, isso. ele não construiu. O moleque acredita que tem um poder supremo, assim. É o Dourado no Big Brother. Eu tenho o poder supremo aqui pra poder fazer o que quiser. E... a condição política para ele fazer isso Monark. sem É ele que perder isso- pontos. Não, Monark. Não. Assim, ele não teria condições formais. Ele não Ele consegue. tirou um governador ele do não poder, Ele não gente. consegue fazer isso. Na Mas, canetada. Monark, pera, velho. Não adianta você pegar vários elementos que você vai jogando aqui. O que eu quero colocar é o Tô seguinte. mostrando o elemento de não, poder que ele não, fez. não. Coisas que Assim, ele não deveria fazer ele não e faz. consegue montar a política de juros de um país.
Entendeu? O governador, quando ele faz a retirada do cara, aquilo estava num contexto de um processo político histórico que dentro desse contexto jurídico torto que envolve o processo dele, a gente vai chegar nisso, aquilo caiu no colo dele. Foi um movimento de xadrez que rolou com o Ibanez ao colocar o ministro da Justiça do Bolsonaro, que tomou decisões muito estranhas. O Ibanez se colocou numa posição aqui, né, que o cavalinho do Bolsonaro... Ó lá. O cavalinho do Alexandre de Moraes pegou. Só que Cadê o Sérgio Moro? O Cavalinho não poderia pegar, né? Ele não Olha tinha só, esse não, movimento. calma, vamos lá, a gente vai chegar nisso aí. O fato é que ele se colocou numa posição em que o inquérito do Alexandre de Moraes viu que a sua mão poderia O buscá-lo. inquérito ilegal do Alexandre de Moraes. Tudo bem, você qualifique como quiser, porque isso é uma discussão longa. Tá? Mas assim, a gente não pode simplificar uma coisa que é complexa. Toda vez que a gente simplifica uma coisa que é complexa, a gente vai virar ou o pessoal na Globo News, democracia, vida SUS, que é um lado, que não vê os defeitos desse processo, ou do Bolsominion, isso aqui é liberdade, 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 liberdade. Então eu não caio no reducionismo. E o MBL é mal interpretado por muita gente que quer viver de simplificação, porque a nossa posição, ela entende as nuances porque a gente viveu esse processo histórico, porque a gente conhece praticamente todos esses agentes históricos, do bolsonarista à moça de máscara da Globo News. Então nossa posição não é fácil. Então, assim, eu peço pra você, assim, vamos tentar interpretar, acho que a gente tem tempo hoje pra fazer isso. Fazer essa leitura histórica, pra você entender o seguinte, isto é ou não é uma ditadura? Porque eu acho que isso é um reducionismo. Falar, estamos vivendo uma ditadura? Então, estamos numa ditadura. Então, se for amanhã fazer um protesto contra alguém, como é que vai funcionar? Porque a gente vai ter que enfrentar o Lula e o Alexandre de Moraes. Eu tenho medo de protestar hoje em dia. Vamos ficar um desafio agora? Como é que vai funcionar? Porque a gente vai ter que enfrentar o Lula e o Eu Alexandre de tenho Moraes. medo de protestar hoje em dia. Já começou! Por quê? Por que você tem ele protestar, Monark? Monark, você não sai na rua, Monark! Olha a situação. Olha essa thumbnail aqui. Isso aqui é o thumbnail, hein? É a thumbnail pro corte. É a thumbnail pro corte aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Aí uniu as duas imagens. Vamos ficar um desafio agora. O Alexandre de Moraes está mandando um projeto que tem anuência do governo Lula, que está levando em conta um projeto, acho que do Orlando Silva, sobre regulação das redes sociais. É de interesse direto dele. Ele já falou isso, o Felipe Neto já foi pra ONU, pra Unesco falar Eu disso. sei, eu vi essa Nós palhaçada. vamos peitar isso aí. Então, se nós vamos peitar... Mano, Nós vamos, não é sobre mas vocês. mas não é sobre a gente. Mas assim, o fato de nós peitarmos, é sobre nós você, vamos fazer Monark. parte de um experimento. Nós vamos ser, então, porque nós sabemos jogar o jogo político também. A gente vai conversar com os oligarcas também. Vamos contar de todo mundo. Conversar do Nicolas ao oligarca. A gente vai ter que peitar todo mundo. Você viu que a Folha de São Paulo já soltou um editorial que não vai na linha pró esse projeto. Então tem um game aí sendo jogado. Vamos jogar o game. Vamos atrás das Big Techs. O MBL gosta de jogar esse game. Ora, se o MBL for um agente-chave para enfrentar eles, nós vamos sofrer consequências disso. Outro exemplo, eu vou te dar um exemplo mais claro. O MBL foi, e você vai entrevistar inclusive o outro cara essa semana, que é o Gustavo Gayer, que também atuou nisso. E eu até, assim, não gosto do cara, ele já tá com a gente pra caramba, mas O jogo, ele de todo mundo fato perdeu. trabalhou na questão da eleição pro Senado, que envolveu o Rodrigo Pacheco. Era de interesse direto do Alexandre de Moraes, inclusive ele ligou pros senadores que ganhasse o Rodrigo Pacheco, e não o Rogério Marinho. Nós fizemos campanha pro Rogério Marinho. E nós, Campanha ostensiva. Não, eu vi, A eu gente achei virou- ótimo, inclusive. A gente virou, quer dizer, supostamente viramos vários votos que depois que aí a grana traíram o vem. voto É, popular. virou e porque não tudo é mais. até a oligarquia que vira Mas voto mais pra caralho, ponto né? é, a gente fez todo esse trabalho, tá aqui. A gente tá aqui, Não a gente não sofreu atrás nenhum. das grades. Olha aí. Claro, mas é que vocês vocês estão fora da mira. E outra, Mas não é Não, que mas fora da por mira, quê? mas Monarca. Mas vocês já veja sofreram, só, mas Monarca. vocês já Veja sofreram. só, Vocês já Monarca. se fuderam. Nesta Vocês já foram campanha- atacados e Não, quase olha foram só, destruídos. Nessa campanha contra a eleição do Pacheco lá, presidente do Senado, a gente não estava fora da mira. Nós fomos a instituição que mais fez campanha contra o interesse direto do Alexandre de Moraes, direto, porque ele ligou, consubstanciado que ele ligou nas pessoas para botar o Pacheco lá. Veja só, e nós estamos... Já começou! Nós não estamos na cadeia. Cara, A gente não tem Nem eu inquérito tô em na cima de- cadeia, se for por esse argumento. Não, eu sei, mas Ora, vejam só. isso é relevante para conceituar o que é ditadura e o que não é. senão a gente cria reducionismo, Monark. A gente não pode criar reducionismo. E eu não quero falar igual Gabriela Prioli. Ai, sabe, Monark, Cadê eu os não dados? quero... Cadê os dados? Eu não quero ser Gabriela Prioli. Eu entendo a tua vibe. Só que eu não posso reduzir, porque toda vez que eu reduzir, eu me fudi. Entendi, mas vocês entendem que quando eu chamo de ditadura, existem vários degradês de possíveis Assim como tipos democracia também. de... Assim como Opa! democracia também. E eu acho que a gente é uma democracia disfuncional. Você E tá eu falando acho que a gente é uma democracia. A gente é uma uma ditadura disfuncional. disfuncional. Não, a gente é uma ditadura incompleta. A gente É é uma isso. democracia incompleta.
Mas eu acho que a gente é muito mais pra uma democracia, dado que você tem alternância de poder. Essa discussão é só por semântica. Eu não sei se ela realmente tem Não é algum moral, efeito não é prático. semântica. Eu acho que tem um efeito prático na mente das pessoas. Nas mentes, Eu acho que elas precisam perceber que elas vivem uma ditadura, então. Cara, Então, se for por o isso. camarada que você citou o exemplo, ele não teve Ai, um meu fogo Deus. no próprio corpo se ele não achasse que não só a gente vive numa ditadura, que a gente vive na tirania mais sinistra que já se viu. O cara se matou por conta disso. Isso é muito grave. Então, tem que saber então qual é o que eu tô contexto, dizendo né? é, assumir certas crenças é algo muito forte, muito perigoso e tem implicações. Assumir certas classificações, a mesmíssima coisa. Se você acha, não é relevante. Esse aqui é um ponto interessante da discussão, porque, tipo, novamente a gente volta até na questão que a gente levantou com o Tom Holliday, que a galera não tem noção o quanto... O Monark devia ter, porque ele trabalha com internet não sei quantos milhões de anos. O quanto qualquer micro-opinião que ele tem é impactante. Com esse cara, que se tacou fogo por conta dessa situação. Pra ele realmente tava vivendo uma ditadura absurda que valia a ponto de... Era tão terrível que ele estava vivendo que valia a ponto de morrer porque tava completamente fora da caixinha. Muito alimentado por pessoas dizendo que eles estavam vivendo nesse mundo e por isso, tipo, vai em cima, vai girando, virando a bola de neve até chegar nesse momento. Então, assim, saber definir se você vive numa democracia ou numa ditadura é extremamente importante porque você gera a pequena bola dessa bola de neve. Então, se um cara que vem aqui de repente, achando que as coisas são estranhas, vendo não sei o que, o papo monarca, ditadura não sei o que, ele vai afundar em outros tipos de pesquisa, vai chegar um monte de fake news, chegar um monte de coisa, que lá na frente tá todo mundo sacando fogo no corpo, porque acredita que tá numa outra realidade. E é muito bizarro ver a galera que trabalha com internet há tanto tempo não ter a mínima noção de que qualquer palavra que eles falam é perigosa e tem que ter um tratamento em torno disso. Tem que saber o que tá falando, porque, pô, querendo ou não, você pode gerar uma coisa muito maior, principalmente pensando no ramo político, geopolítico aqui, que é o tema do Monark nos últimos anos. Se você Pessoas invadiram o Senado, destruíram, feriram pessoas e causaram diversos tipos de custos pro próprio país, e todos foram presos e considerados terroristas. Se fosse uma ditadura, as pessoas nem perto do Senado tinham chegado antes de tomarem 15 tiros. Você acha que você está na ditadura, o meio, por exemplo, de você derrubar uma ditadura é através de uma revolução popular, de uma insurgência civil, de uma derrubada na força e por aí vai. É assim que se derrubam ditaduras. Você não simplesmente, vamos aqui eleger uma outra pessoa para substituir o ditador. O ditador nunca é. Então tudo isso implica, e aí vem a timeline que ele vai fazer, tudo isso implica em ter uma certa leitura da condição, de como operar em relação ao sistema. Operário? Você acaba de assistir... Ai, eu não acredito que a gente viu o MBL sendo mais razoável, mano. A gente viu o MBL sendo razoável. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.